Lamentações 3, de 17 a 21. Afastou-se a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda, se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos fazer uma oração, pedindo que Deus nos ilumine. Eu vou descer aqui, o microfone vai comigo, que o pastor Maxwell nos visita, pastor da igreja presbiteriana de Mangaratiba. Eu vou pedir que ele ore, pedindo iluminação para a mensagem. Senhor, nós te louvamos e te adoramos mais uma vez nessa manhã, pela tua grandeza, bondade, misericórdia. Ó Deus, e agora de forma tão especial, nós queremos ouvir a tua palavra. Por isso, ó Deus, concede ao teu servo graça, iluminando, ó Deus, para que a tua palavra seja clara aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Alimenta a nossa alma nesta manhã para o teu louvor e glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou colocar ali no Data Show um slide que com certeza nos fez pensar essa semana. Fala sobre as tragédias de um homem sem esperança. Imagine uma pessoa jovem, 20 e poucos anos, copiloto de uma empresa aérea, vive muito bem, tem 2 casas, transita em todos os países da Europa, mas ele resolve pegar o avião e construir uma tragédia com a morte de 149 pessoas, mais ele, 150. Ele escreve, dizem que ele escreveu para a noiva dizendo: todos saberão meu nome, mas eu não vou dizer o nome dele, porque ele não foi só um suicida, ele se tornou um assassino em massa. Haviam crianças, bebês, foram vitimados por esse indivíduo. Interessante que eu escrevi isso essa semana, e hoje está nas bancas a revista Veja falando sobre isso. Mas ela desinforma ao deixar de informar e escrever equivocadamente. E eu, quando li, me deu uma certa indignação, quando diz que em 1999 um Boeing da Egypt Air teve o mesmo destino, também com um copiloto que apontou o Boeing e matou todas as pessoas, dizendo: eu creio em Deus, eu creio em Deus. Isso está na revista Veja. O que a revista Veja deixou de falar, e deveria falar, e eu vou escrever para ela, não sei se ela vai falar o que eu vou escrever, é que o papel do jornalismo é informar. O copiloto de 1999 era islâmico. E ele disse: eu creio em Alá, eu creio em Alá, eu creio em Alá. Tem uma diferença enorme. E os jornalistas continuam fazendo essa confusão, não sei se deliberadamente ou não, entre cristianismo e islamismo. Existe uma diferença enorme. Na época, em 1999, você pode acessar o site da revista Isto É, de 24 de novembro de 1999, e você vai ver a discussão sobre o islamismo na época. Lembrando que em 2001, 2 anos depois, aconteceu o atentado nas torres em Nova York, do World Trade Center. Então é importante destacar que uma coisa é a fé cristã, outra coisa é a fé islâmica. Ao confundir as duas fés, o jornalismo presta um desserviço e desrespeita tanto o islamismo quanto o cristianismo. Mesmo porque, em 1999, os próprios islâmicos disseram que aquele copiloto perdeu o controle do avião. Apesar da agência que fez a análise das caixas pretas dizer o contrário, mas eles disseram na época que não foi um ato deliberado do copiloto. Bom, o que interessa é que aquele copiloto não era um cristão.
E a Veja deixa de informar isso hoje. Alguém precisa avisar para eles. Porque depois vão dizer, os seus irmãos, amigos, colegas, não cristãos aí fora, olha, um sujeito que era até crente fez isso. Não é verdade. Não é verdade, em 1999. Porque quando nós falamos da tragédia humana, nós falamos de algo construído pelo homem. O ser humano construiu a tragédia. Pode tirar, tio Carlos. O ser humano construiu a tragédia. Essa tragédia não foi construída por outra coisa ou por outro ser, que não fosse o próprio ser humano. Então nós vivemos esta nossa relação de segurança e insegurança, de desesperança e esperança. Porque você entra num carro para atravessar o túnel na Barra e uns assaltantes essa semana trocam tiro dentro do túnel com um ônibus repleto de crianças indo para a escola. Você entra num avião não sabendo se você vai chegar ao destino ou não, não por falha técnica, mas você não sabe o que o indivíduo lá na frente pode fazer. Essa sensação de insegurança, de desesperança, ela é proposital, ela é resultante. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. O Mário Sérgio Cortella, filósofo e escritor, tio de um grande amigo meu, escrevendo um livro chamado Pensar Bem Nos Faz Bem, na página 81, ele diz o seguinte: nós herdamos do mundo greco-romano a filosofia, a noção de direito, a organização do Estado, o poder político, a democracia, mas também no campo da ética, herdamos do mundo greco-romano os debates sobre os valores da vida humana, a tragédia ou o drama, se existe destino, se nós temos algum controle sobre nossas ações, se a natureza pode ser decifrada, se existe alguma coisa que faz com que sejamos seres de bondade ou seres de maldade. Tudo isso vem do mundo greco-romano e influencia o nosso raciocínio. E o Cortella conclui, portanto, há todo um ambiente no século XXI, no Ocidente, que é marcado por aquilo que há 2.500 anos gerou indagação. Observe, 2.500 anos e as questões são as mesmas de hoje. Esse livro aberto na sua mão aí, e eu peço que você deixe aberto, por favor, em Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 17, foi escrito há 2.500 anos atrás. Parece que o Sérgio Cortella, conhecia a história da humanidade na perspectiva bíblica. Pode ter certeza que conhece. Lamentações de Jeremias foi escrito no momento em que Jerusalém cai sobre o reinado de Nabucodonosor. E o profeta Jeremias escreve um lamento. Esse texto é usado nos enterros de Israel, o livro de Lamentações. Ele segue uma liturgia alfabética na língua hebraica, dos cantos de enterro, dos cantos de lamento. E Jeremias então diz assim: olha, esses dramas e questionamentos do ser humano estão presentes há 2.500 anos, há 3.000 anos, há 4.000 anos atrás, e vão continuar presentes na nossa história. Então nós vivemos o conflito do ser humano desde a queda, entre desesperança e esperança, entre alegrias e tristezas, dores e conquistas. E o ser humano experimenta a tragédia sobre tragédia, seja urbana, seja mundial, porque o ser humano recusou a comunhão com Deus. Ele mergulhou no ambiente da tragédia pessoal e coletiva, porque na criação o ser humano disse não à sua comunhão com Deus. E por isso começa a escrever ali a agenda da desesperança. E é sobre isso que eu queria pensar, sobre desesperança e esperança no diálogo da vida. A primeira coisa que nós vamos perceber, mantenha o seu texto aberto, é que a desesperança ela é solitária. Olha o que diz o verso 17. A minha alma, diz o verso 17, afastou-se a paz de minha alma. A desesperança ela é solitária. Diz o verso 17, eu esqueci-me, pessoal. Verso 18, disse eu. Verso 18, minha glória.
Verso 18, minha esperança. Verso 19, minha aflição. Verso 19, meu pranto. Verso 20, minha alma. Verso 20, diz o texto, se abate dentro de mim. Verso 21, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Primeira característica da desesperança é a solidão. Toda a construção do raciocínio aqui é de um indivíduo que se sente só. Quando alguém entra no ambiente da desesperança, ela rouba todas as coisas. A desesperança afasta. A desesperança, ela cria um vácuo existencial. E por isso, Jeremias, descrevendo o lamento da desesperança, ele diz que essa experiência é dele, pessoal, individual. Ninguém compartilha desesperança. Desesperança é algo que vai ocupando o coração do indivíduo. Tem uma segunda característica da desesperança, versículo 17. Versículo 17 vai dizer que a desesperança, além de ser solitária, nos conduzir à solidão, e a solidão o indivíduo sente mesmo quando está cercado de milhares de pessoas, ele se sente só. A desesperança tem como outra característica que ela afasta bons sentimentos. Dá uma olhada no verso 17. Ela afastou a paz e ela esqueceu o bem. E por isso, o verso 18 vai dizer que pereceu a glória. E o verso 18 também vai dizer que não apenas a glória, mas a esperança foi embora. Então, quando a desesperança instala no coração de alguém, ele começa a sentir não apenas a solidão, mas também ele não encontra um ambiente de bons sentimentos. Ele se sente sozinho, sem paz, sem alegria. Tudo que foi bom, ele esquece. Olha o que diz o verso 17: esquece do bem. O ambiente da desesperança, ele sofre de amnésia. Ele não se recorda de nada de bom da ação de Deus. E Deus então começa a não fazer diferença. Deus parece inativo. A desesperança coloca tudo aquilo que é bom de lado, inclusive Deus. E as pessoas na sociedade começam a se sentir solitárias e desamparadas. Parece que não há solução para nada. Isso é um ambiente construído pela tragédia humana do seu distanciamento em relação ao projeto de Deus. E é interessante, verso 19, que a desesperança começa a não apenas nos deixar sozinhos, não apenas afasta os bons sentimentos, mas a desesperança também nos faz recordar o que há de pior. Então é interessante, no mesmo momento em que ela isola o indivíduo, faz com que ele só pense coisa ruim, afasta aquilo que é bom e traz à memória, diz o verso 19, constantemente aquilo que é ruim. Só pensa em tragédia. Uma pessoa com desesperança, olha o que diz o verso 19, ela se sente aflita, a vida está amarga, como absinto, o que bebe é veneno, e por isso, versículo 20, a alma continuamente recorda essas coisas. Uma alma cheia de desesperança fica o tempo todo amargurada, e lembrando da dor, e lembrando da tragédia. E o resultado, diz o verso 20, é que esta alma se abate dentro de mim. Percebam, se abate. Ela abate a si mesma. Em João, o texto de João que nós lemos, existe uma expressão no grego que é paragetai. Paragetai é alguém que se autodestrói, se consome, destruindo tudo que é bom, puro, agradável e alegre. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa cara fechada.
Você diz assim, acorda, você vira para a pessoa de desesperança e diz assim, o dia hoje está bonito, olha que sol. E a pessoa sem esperança diz, vai chover. Diz, não, a meteorologia diz que o sol hoje vai brilhar o dia inteiro. Sempre erra. Não, vamos à praia, hoje é sábado. De jeito nenhum, pega câncer de pele. Uma pessoa desesperançosa é uma pessoa amargurada. Nada está bom, nada. Tudo que coloca na mesa está ruim, está sem sal, está sem tempero, o trânsito está sendo complicado, o clima está sempre desagradável. O desesperançoso é assim. E ele vai abatendo-se, se isolando. E Jeremias diz, essa é a característica de um mundo onde o contexto quer nos conduzir para isso. Então, em primeiro lugar, cuidado com as mensagens de desesperança desse mundo. O mundo quer nos abater. O mundo, com a sua insegurança, quer tirar de nós a certeza da esperança. E aí o texto muda de figura. E no verso 21, nós somos convidados a observar pela frestinha da porta da esperança. O Silvio Santos tinha um programa que era a Porta da Esperança, né? Não sei nem se ainda tem, mas ele tinha. E o texto no verso 21 diz que a esperança, por outro lado, ela enriquece a nossa memória. Olha o que diz o verso 21, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A primeira coisa que nós percebemos é que esperança aqui não é um substantivo, é um verbo. É uma atitude, é uma disposição. A esperança é resultado do toque do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo toca o coração do homem e diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. A esperança é um ato gracioso de Deus, um toque gracioso de Deus no nosso coração. O apóstolo Paulo vai falar que o tripé da graça de Deus sobre nós é a fé, a esperança e o amor. Olha o que diz o verso 21. Eu quero. Agora, eu disse no começo que a desesperança é solitária, não é isso? Todos os pronomes aqui estão numa relação muito pessoal. Eu estou abatido, eu estou desesperançoso, a minha alma não está bem, eu estou sem alegria, eu estou aflito. Agora, olha o verso 22. A partir do momento, no verso 21, em que Jeremias resgata a esperança pelo toque da graça de Deus, o verso 22 diz que ela é coletiva agora. Diz o verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de Jeremias, não ser consumido. É isso que ele diz? Não. Ele diz, de não sermos consumidos, porque a esperança é coletiva. A esperança agrega. A esperança não é solitária. A esperança ajunta a gente. As pessoas querem andar ao lado da esperança. E aí o texto, verso 22, caminha para uma relação pública. As misericórdias do Senhor são a causa de nós todos aqui não sermos consumidos. A esperança amplia a visão. Mas a esperança também é algo que toca o coração. Verso 24. Diz o verso 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu vou esperar nele. Então a esperança é algo que nasce como fruto do toque da graça de Deus no nosso coração, mas contagia as outras pessoas, agrega. Enquanto que a desesperança te faz solitário, a esperança te faz um agregador. Por isso, a esperança nos enche de bons sentimentos. Ao contrário da desesperança que só vê o que é ruim, a esperança só vê o que é bom. Olha o que diz o verso 22, as misericórdias, verso 23, a fidelidade, verso 24, a herança do Senhor, como fruto da porção do Senhor. Então a esperança, ela traz bons sentimentos ao coração. Eu olho a misericórdia de Deus, eu vejo a fidelidade de Deus, eu vejo a herança de Deus. Interessante que a esperança, ela nos faz recordar essas coisas boas.
A certeza de que Deus vai nos guiar, Deus vai nos proteger, Deus vai nos conduzir, de que Deus está no controle de todas as coisas. Não é um diálogo solitário. Verso 25. A esperança, ela nos faz recordar o que há de melhor. Vamos ler juntos? Verso 25. Bom. Percebam. Bom é. Bom é. É uma característica, um atributo. Deus é bom. Ele não tem bondade. Ele é bom. Ele é bom. E a relação da esperança é de recordar aquilo que é atributo de Deus. Deus é bom. E a esperança nos faz recordar o que há de melhor. Deus é bom e Ele nos salva. E a palavra salvação na Bíblia é sempre traduzida no passado, presente, futuro. Deus nos salvou, Deus está nos salvando agora, Deus nos salvará. É uma tradução muito interessante na Bíblia. Essa palavra soteria no grego, que significa exatamente isso. A ideia de que Deus da eternidade tem cuidado de nós. Então a esperança, ela traz essa recordação de que Deus já me livrou. Quantas vezes eu saí, quantas vezes atravessei túneis, quantas vezes viajei, quantas vezes dormi com a porta destrancada, com a janela aberta porque esqueci, Deus me guardou. Deus me guardou. Então a esperança, ela enche o coração. Deus não está inativo, Deus está presente, Deus age na vida daqueles que o têm como Senhor e Salvador. Portanto, eu tenho experiências de salvação e livramento na mão de Deus. Por isso a esperança me faz recordar o que há de melhor. E por isso que andar ao lado de um crente esperançoso é sempre prazeroso. Porque crente esperançoso não tem medo de nada. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu era adolescente, eu fui pescar com meu pai. E nós saímos de casa debaixo de uma chuva tremenda. E nós fomos até a beira do rio. Era uma viagem pequena, 1h30. E eu era adolescente, eu não me esqueço disso. Estou contando para vocês, lembrando da cena. Não sei se os irmãos têm essa memória, mas eu tenho, né? Essa coisa de buscar assim. E eu me lembro que nós chegamos na beira do rio, paramos o carro e chovendo. Eu falei, pai, hoje nós não vamos pegar nada, está chovendo. E a resposta dele foi o seguinte, hoje é que nós vamos pegar. Eu falei, esse homem tem esperança. E nós íamos todo final de semana para aquele lugar. E de fato, depois de 1 hora mais ou menos, a chuva parou. E ele firme, e eu do lado. Não podia ir embora. Como se diz em Goiás, quem está de carona não governa a rédea. Não é? Estou ali do lado fiquei. A chuva parou, tudo molhado, rio cheio, água suja. Eu disse, não vai pegar nada. E ele pegou as coisas da pesca e foi, e eu fui com ele. Ele sentou e nós fizemos a melhor pescaria da nossa história naquele lugar. Peguei cada peixe deste tamanho assim. Foi maravilhoso. E foi uma lição. Andar ao lado de quem tem esperança é prazeroso. É prazeroso. Porque essa pessoa nos enche de esperança também. Como diz Paulo, que as nossas palavras edifiquem. Que as nossas palavras construam. É maravilhoso. Daí, meus irmãos, vem a pergunta que não quer calar. Tá bom, pastor, o senhor falou, mas o que é que eu levo para casa? Fomos impactados essa semana. Um jovem bem-sucedido, na profissão respeitada, mas que se torna não um suicida, um assassino. Levando centenas de pessoas ali, mais de uma centena de pessoas à morte iminente. Trazendo pânico às pessoas. Vivemos numa cidade onde, infelizmente, o governo não consegue cuidar de um túnel. Realmente é muito difícil
policiar um túnel, colocar policiamento num túnel. Estou sendo irônico, obviamente. Acho que não tem coisa mais fácil de policiar do que um túnel na face da terra. Só tem um lugar para entrar, outro lugar para sair. A não ser que tenham criado outro lugar. Mas não consegue. Isso gera desesperança. A desesperança solitária, a desesperança que só pensa coisas ruins, a desesperança que fica o tempo todo martelando nossa mente, o nosso coração. Como se Deus estivesse inativo. Mas o que nós devemos levar para casa é que nós não somos os filhos da desesperança. Amém? Nós somos pessoas resgatadas por Deus. Deus colocou no nosso coração a fé, a esperança e o amor. Nós não somos dirigidos por governos, nem por pilotos. Nós somos guiados pelo Deus que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é o Senhor que está no controle de todas as coisas. E quando nós nos entregamos a Ele, quando nós nos rendemos a Ele, quando nós confessamos que Jesus Cristo morreu na cruz, para nos reconciliar com Deus, para nos tirar do estado de rebeldia que era contra Deus, e nos trazer a palavra da reconciliação, quando nós cremos nesse Jesus, nós cantamos Hosana, Hosana ao Rei, não apenas de Israel, não apenas de uma coletividade qualquer, mas Hosana ao meu Rei, que vem e reina na minha vida, e nada foge ao controle dele. Hosana ao Rei que morreu e ressuscitou por mim ao terceiro dia. Hosana àquele que dirige os meus passos e que guarda a minha entrada e a minha saída. E a minha vida está cheia da esperança do Senhor. E mesmo que o mundo queira me comunicar palavras de desesperança, aqui, nesse coração, nessa casa, não aceitaremos palavras de desesperança. Porque nós não somos conduzidos por homem algum, por política alguma, nós somos conduzidos por Deus. Por isso, não estamos solitários, estamos juntos, somos um corpo, debaixo de um só Senhor, um só batismo, e da unção do Santo Espírito de Deus. Não aceitamos palavras de desesperança. Que o Senhor nos conduza, porque Ele morreu e ressuscitou, para termos a viva esperança de que um dia habitaremos com Ele. Vamos orar? Eu queria convidar você, nesse momento de oração, fechar seus olhos, falar com Deus. Eu quero te dizer que mesmo aquilo que você acha que Deus está demorando a realizar, na sua vida Ele tem o seu tempo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele conduz os nossos passos. Ele enche o nosso coração de esperança. Nossa esperança está no Senhor. Traga à memória os feitos de Deus, o cuidado de Deus na sua vida. Louve a Deus por isso. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por esse dia bonito que o Senhor nos dá. Que o nosso coração rejeite qualquer palavra, sentimento de desesperança em nome de Jesus. E que o Senhor encha o nosso coração da viva esperança de que estamos debaixo do Teu reinado, do Teu cuidado, e que caminhamos para o encontro eterno com o Senhor, onde a esperança da vida eterna não nos deixa tristes ou inseguros, mas certos de que aquele que ressuscitou ao terceiro dia também nos fará ressuscitar. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos conduza com um coração tranquilo, e que toda tragédia construída pela mão do homem não ocupe espaço em nossa mente e coração, mas que ela seja apenas um exemplo do que uma humanidade sem Deus pode fazer, e nos faça proclamadores do Evangelho que liberta a um mundo em desespero. Oramos pedindo a Tua bênção, e pedimos também que o Senhor receba a nossa gratidão por essa viva esperança que o Senhor colocou no nosso coração, e que nos faz com alegria trilharmos os caminhos desta vida. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.